Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós faremos a resenha de um livro delicinha para aquecer o coração neste inverno, chamado a Kafka e a Boneca Viajante. Eu ia falar Boneca Viajante e Kafka. Que livro? É Jordi Sierra e Fabra, o autor. Bom, vai até ser curto esse vídeo, né? Até porque o último foi bem longo. Deixa eu deixar aqui para tá enquadrando. É uma leitura rápida. Essa edição aqui da Martins Fontes, vamos lá, gente, ela tem pouco mais de 120 páginas só. E os capítulos são bem espaçados, sabe? Assim, ó, tem bastante páginas em branco. E tem muitas ilustrações bem bonitinhas, de uma página toda. Tem até o nome aqui, Pepe Montserrat, né, um espanhol que fez essas gravuras. E são várias, assim, eu achei lindíssima esse trabalho mesmo. Enfim, a capa também diz muito do que se trata este livro. Bom, vamos lá por muitas partes, porque eu quero que você leia. E é um livro que não tem contraindicação e, embora pareça, de fato é curto, ele traz muitas mensagens que faz a gente refletir acerca de muitas coisas, mesmo, mas de modo não pesado, não cansativo, e que é uma história bonitinha. Bom, por muitas partes. É uma história ficcional, só que não, porque a história da boneca viajante acontece, assim, Kafka, vamos lá, vamos começar. O personagem principal quem é? É o Kafka e uma garotinha, mas garotinha mesmo, e a boneca dessa garotinha, que chama Brígida. E o que acontece? O Kafka, o escritor mesmo, o escritor tcheco, famoso pela Metamorfose, o Castelo, o Processo, enfim, vários outros livros. Ele morreu jovem, tá? Ele estava com pneumonia e ele morreu só com 41 anos. E, na verdade, todos esses livros que eu mencionei agora, ele não queria que fossem publicados, né? O Carta ao Pai também. Nada disso era para ter sido publicado. Ele gostava muito de escrever e ele deixou, como ele sabia que ele já estava doente, ele deixou para o melhor amigo dele. Aí aqui fica aquela questão do não queria mesmo que não fosse publicado. E assim, que feliz que foi esse melhor amigo dele, porque se não fosse este amigo dele, nós nunca conheceríamos Kafka. Porque antes dele morrer, ele deixou escrito para o amigo, tipo, olha, tá aqui tudo que eu escrevi, por favor, se livre, queime, jogue fora, rasga, não quero que isso nunca venha a público. Este feliz amigo desconsiderou isso e publicou tudo. E essa é a parte bonita, enfim, a parte que a gente conhece Kafka como Kafka é. Pois bem, como Kafka é enquanto escritor. Houve um episódio, essa história se passa onde? Numa praça, no banco de uma praça, em Berlim. E aqui tem até o nome da praça, que logo no começo, eu ia falar Steglitz, mas eu creio que eu vou falar errado o nome Não, é Steglitz mesmo. Ok, os passeios pelo parque Steglitz eram um bálsamo. Primeira linha da historinha. E essa história tem um porquê, tá? A última companheira do Kafka atestou a veracidade dessa história. Por quê? Bom, eu vou à história e vou explicar o que aconteceu. E tá aqui no fim a explicação, como surgiu essa história desse autor que foi super feliz com essa história de aquecer o coração. Kafka, então, estava para morrer, estava com pneumonia, estava passando o último ano de vida dele lá em Berlim, próximo a essa praça. E aí, todas as manhãs, ele ia caminhar lá para pegar um ar puro. Aí, a gente está falando de exatos 100 anos atrás, 1922, 1923, tá? Que o Kafka morre em 24, jovem, muito jovem. Bom, e aí a gente tá... Aí a história começa com ele fazendo essas caminhadas no parque para tomar um ar fresco e tal. Ele já é um escritor, ele já escreve, ele mora com essa companheira num lugarzinho ok, e todas as manhãs ele caminha. Kafka, para quem não conhece, é tido como um pouco sombrio, um pouco depressivo, um pouco pessimista. Arthur, um pouco... Os escritos são maçantes no sentido dos temas que ele aborda. De maçante não tem nada, eu, inclusive sou muito fã dele. Bom, isso de lado, Kafka tá lá uma bela manhã
E aí ele vê uma garotinha chorando, mas uma garotinha chorando assim copiosamente mesmo, que chega num primeiro momento a irritá-lo, por assim dizer, que é tipo, ai, que saco, criança chorando, tipo, vim aqui na minha caminhada, quero paz, sossego, ver passarinho, silêncio e ficar comigo mesmo, e essa criança aqui não para de chorar. Tudo bem, é uma praça, um parque, né? Tudo pode acontecer. Mas assim, tá lá as crianças com as suas mães, as crianças correndo, brincando uma certa distância, e ele meio que reservado ali aguardando se sentir um pouco melhor para depois voltar para casa. Já não comia muito bem, teve uma questão alimentar também, a parte gástrica dele, enfim, outras coisas, e a esposa estava esperando que a esposa barra companheira que já sabia que ele retornaria depois de um X tempo. Pois bem, aí fica interessante a história. Fique tranquilo, não vou dar spoiler. Aí fica interessante por quê? Porque a menina chora, 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 e aí ele fica assim, tipo, olha ao redor, cadê, né? Não vê mãe, não vê um irmão mais velho, uma irmã mais velha, não vê ninguém, pensa, vai que se perdeu, né? Vai que tá procurando os pais, deixa eu ir lá conversar com a criança, porque daí eu levo até alguém, um policial, alguém que possa ajudá-la. E aí, lá esse já é o começo da história. E aí ele chama a garotinha tal, vai com todo jeito, sem jeito de quem não sabe lidar com criança, que é o caso dele, mas no sentido como que eu vou abordar para não assustá-la ainda mais, né? Afinal de contas ele é um homem, um cara de 40 anos com uma garotinha já é tipo um bom tiozão. E como que eu vou abordá-la e acalmá-la, porque ele, né, não sabe do que se trata, enfim. Aí ele chega lá, como que é o nome dessa menina? Essa menina, porque aparece bastante o nome da boneca Brígida, ele que é o Kafka, e o nome da garota, que, que é bem bonitinha, a gente se afeiçoa por essa garotinha mesmo. Eu tenho assim, eu sempre lembro das histórias, mas eu tenho o de péssimo hábito de esquecer o nome de personagens. Nossa, eu posso acabar de ler, ou eu esqueço, ou eu troco, enfim, a Brígida da boneca. E aí tem o nome da garotinha. Bom, enfim, uma hora vai lembrar, porque assim, você lê numa sentada mesmo, é bem rápido. Bom, enfim, eu ia falar Lily Michael, Elsie. Que eu ainda, quando eu li, pensei, nossa, parece a Elsa da Frozen, mas não, é Elsie, E-L-S-I. Esse é o nome da garotinha. Então se passa assim, ele é muito afeiçoado. Bom, entre eles se afeiçoar a Elsa. Aí ele chega lá, oi, tudo bem? Você tá perdida? Posso te ajudar? Não, e a menina, tipo, conversa bem, ela desenrola, para uma criança, ela fala, não tô perdida, tá, então o que foi? Ah, é porque eu perdi a minha boneca. Bom, ele é um escritor, mente de escritor a gente sabe é repleta de criatividade, Kafka não seria diferente. E assim, você tá chorando porque você perdeu sua boneca? É, porque daí eu perdi minha boneca. Só que ele também tem um bom senso de saber quão importante é aquilo para uma criança. E aqui fica mais adulto, né? É um livro que jovem pode ler, adulto pode ler, mas todo mundo vai tirar alguma lição. E aí ele fala, na hora assim, ele tem essa sacada do tipo, pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido. E aí ele fala, não, você não perdeu a sua boneca foi viajar. Aí ele prende a atenção da menina, porque ele queria que primeiro ela parasse de chorar. E aí ele pensou, né, tipo, tá, e já foi fazendo algumas amarras na cabeça, tipo, tá, vou falar que foi viajar, e aí tá bom, a menina se acalma e tá bom, né? Não tem mais ninguém chorando na história. Pois bem, aí ele conquista a atenção da Elsie e aí ela fala assim, tá bom, mas ela foi viajar, como é que você sabe? Que aí vem a sacada genial das crianças, né? E das quais ele não tá preparado, porque eu não tinha pensado nisso. E aí, rapidamente, ele tem a ideia, porque eu sou um carteiro de bonecas. Aí ela ganhou a confiança, ele ganhou a confiança dela e nasceu nela, isso que é muito bonito, que ele aborda aqui bem sutilmente, mas a questão da esperança. E bem sutilmente até ele chega a falar, né? Porque se a gente sem esperança é o quê? Nada, né? Nada, no fundo. E quando a gente se agarra a uma esperança, as coisas tendem a melhorar. E aí a garotinha parou de chorar, e aí ela pergunta algo na linha, ah, tá, mas então se você é o carteiro de bonecas, então você sabe onde ela tá, você vai entregar a carta, bom, enfim. Isso se desenrolou nessa conversa no banco, aí ele falou, sim, vem aqui amanhã nessa mesma hora, que aí eu recebo cartas de outras bonecas que foram viajar. A criatividade do escritor. E aí eu te entrego uma carta dela.
Ah, beleza, a criança foi mó feliz, a Elsie, e ele foi pensando, ai meu Deus, e agora? Não sei nem como que é mais uma boneca. Porque, como que eram mesmo as bonecas da minha irmã? Não sei, a gente tá falando já de um homem de 40 anos, à beira da morte já. E aí ele vai, lembra lá da vizinha, tudo tal, de tipo, ah, aquela vizinha tem umas crianças, tal, umas meninas, vou conversar com as meninas, tal, enfim, não consegue conversar, pede pra ver uma boneca, a vizinha lá sem muito amores com ele, porque ele também ele é bem recluso, bem fechado, bem na dele, então assim, que estranho, quer tá pedindo pra ver uma boneca de criança. Aí ele vê, analisa a boneca, achei bem interessante isso, pra poder, né, criar uma história. E bom, basicamente é isso. E aí ele cria essas cartas. Ele cria uma carta, conta para a esposa, vem aquela. Ele tá escrevendo um livro na história, né? Talvez o último dele. E aí a esposa pergunta, tá, mas tipo, já o conhecendo, você vai vir comer, vai vir jantar? Não, vou lá pro escritório e vou escrever. E aí, tipo, tá bom, né? Beijo, tchau, não vamos mais ver Kafka até que ele escreva. E aí ele se dedicou, mas com muito afinco e com muito amor e com muito esmero para escrever essa carta para Elsie. Porque ele pensou, não posso nem não estar lá amanhã, porque, né, se eu falo isso para a parte chorar hoje, mas ela vai ficar esperando. E a questão da esperança, e a questão de, e se ela não acreditar mais na humanidade, nos homens, não dá pra gente tirar isso. Aqui eu achei bem interessante essa sacada que o autor fez, porque Kafka teve muita dificuldade em relações, em laços afetivos. O próprio Carta ao Pai, agora em agosto eu vou trazer essa resenha, diz muito, né, do que ele passou com o pai dele, enfim. E aí ele escreve uma carta pensando, vou escrever só uma carta e vai morrer aí. E aí ele faz todo um jogo, não vou contar porque eu quero que daí você leia, faz todo um jogo, ele arruma um selo lá que ele tem não sei da onde, para parecer mesmo que foi uma carta, ele entrega para ela sem abrir, acho que a primeira carta é da Inglaterra, alguma coisa assim. Criança também tem aquela ingenuidade muito bonita de não saber que, tipo, tá na Inglaterra e eles estão na Alemanha, como assim a carta chega assim no dia seguinte. Mas não é que é assim, ó, que viajada, é que mostra a inocência, a pureza, né, da criança nesse afã de, nossa, então a minha boneca escreveu uma carta pra mim, quero ler. E aí ele escreve achando que vai morrer ali mesmo. Só que não, porque daí a menina pega-o de surpresa, como toda boa criança, e diz, ah, então amanhã vai ter mais carta dela? E ele fica meio que sem jeito de dizer que não, que, né, enfim, não tá boa essa, tipo, não foi suficiente. E aí a história se desenrola. Não vou falar quantas cartas foram escritas, mas foi mais de uma. Esse encontro perdurou algum tempo, aparecem outros personagens, porque, né, se essa menina tem mãe e pai, alguém vai chegar a ler uma hora a carta, enfim. Então você vai ter que descobrir, ler, e o desfecho também é uma coisa belíssima, mas assim, é belíssima. É quando você vira. Vem aqui, Arthur. É quando você termina a última página pensando, nossa, que história bonitinha, né? Como não li esse livro antes. Pois bem, então aqui é sem spoiler mesmo, não vou fazer minhas análises, quero que você leia. O que eu de fato vou dizer? Este episódio é verdadeiro, este episódio de fato aconteceu, só que essas cartas nunca chegaram ao nosso conhecimento. Aí você vai falar, mas tá, você estava falando que tem a carta aqui escrita, que é belíssima, mas a gente não tem acesso a essas cartas? Não temos. E aí, e o autor deixa muito claro aqui atrás, como eu disse nesse finzinho, é dividido em capítulos, mas os capítulos são letras do alfabeto. Isso me chamou bastante atenção, porque são quatro partes. Mas aqui, tá vendo? A, B, C, e é bem curtinho. E como eu disse, né? Aqui, ó, K, e aí tem aqui. Aí o K às vezes é só isso, e daí tem uma ilustração. Então é um livrinho assim que você lê de verdade em uma hora. E se você assim, não, Samantha, eu não leio tão rápido, tem mais dificuldade, nossa, em 2 horas leu num dia de chuva ou inverno, agora que tá para chegar, no final de semana você lê esse livro e vai se sentir feliz, assim, com o coração aquecido. Pois bem, no finalzinho, aqui, como surgiu essa história, aí ele conta, ele até pede desculpas, porque essas cartas provavelmente ficariam muito aquém do que Kafka de fato escreveria. Bom, não sei, as que ele escreveu não foram ruins, mas foi a ideia ficcional dele do que teriam sido essas cartas. Como a gente sabe que de fato essas cartas foram entregues e de fato ele escreveu e existiram? Porque
a esposa dele, nossa senhora, a esposa, a companheira, lá, eu sempre errando essas partes, né? Lembrei o nome do amigo Max Brod. O Max Brod, ele é bem famoso e ele também foi atrás dessas cartas, tá? O pessoal que correu atrás da biografia dele, tudo, quando souberam, foram procurar esses escritos. Imagina, qual não seria o valor hoje? E não tô falando desse valor não, tô falando do valor da literatura. Dora, isso, Dora. Dora de Man. Ela que conviveu com ele nesse tempo foi a prova viva de que ele ia lá todos os dias e durante um certo período encontrar com essa garotinha. E ele também estava preocupado com a saúde dele, porque ele sabia que ele não ia viver mais muito, porque a pneumonia já estava avançando num estado tal. Enfim, aí essa Dora contou para todo mundo, a menina guardou as cartas, sumiu e aí ele morre no ano seguinte, o Kafka, né, na vida real mesmo, e essas cartas ficaram com essa garotinha, essa Elsie, que todo mundo foi atrás, procuraram as referências, tudo, enfim, nunca foi achada. E depois a gente tem um infortúnio que houve a Segunda Guerra Mundial e Berlim, a gente sabe, foi devastada. Então a gente nem sabe também se devido à Segunda Grande Guerra se perderam essas cartas. Fato é que a gente não tem, mas fato é que a companheira, barra esposa, enfim, quem vivia com o Kafka, corroborou que essas cartas existiam, que ele escrevia e era um prazer entregar para Elsie, e aqui a gente vê que era de fato um prazer. Então talvez a ideia deste autor, que é espanhol também, o Jordi Serra e Fabra, de que assim, então deve ter sido assim mais ou menos o que aconteceu, e eu vou então criar fazer uma reconstituição uma reconstituição do que teria sido. E ele foi muito feliz. Dá pra ver que é alguém que gosta muito de Kafka, muitas coisas não fogem ao personagem da vida real, né, o escritor, e as cartas sim ficaram por conta dele, mas não acho que Kafka não teria gostado. Fica aqui para você ler, tirar suas próprias conclusões. Kafka e a boneca viajante. E gostoso a gente saber, né, que houve um episódio que ele fez uma garotinha feliz, deu esperança. Então, assim, por mais sombrio que ele seja tido, né, por quem é da área de letras e tudo mais, aqui não. Então talvez você tenha que ler, entrar aqui nos comentários e me dizer o que você acha. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já está aqui, assiste alguns vídeos meus e ainda não se inscreveu, por favor, clica em se inscrever, vai me ajudar muito. E deixa o seu like se você curtiu o vídeo, para esse vídeo chegar em outras pessoas e para o canal crescer. Se até o cão já leu, não vai você ler? A Boneca Viajante? Kafka e a Boneca Viajante? É isso, gente. Até os próximos vídeos do canal.